socorrer. Bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando o bem, mais felizes vamos ser. O mundo, a escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando o bem, mais felizes vamos ser. O mundo, a escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Sintam-se todos abraçados. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com paz. Para iniciarmos o nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Enquanto podes, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Paulo, em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te todos os dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo o serviço incompleto que deixastes na retaguarda buscar-te-á de novo o convívio para que lhes ofereças acabamento. E o remante legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessastes ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilastes sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria esperança,
testando-te a resistência. Aprende, pois, desde hoje, a ensinar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que te enganaram sob a neblina do erro, para que te não falte a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. E é diante dessa leitura que nós vamos fazer a nossa prece de início. Possamos, nesse instante, elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um evangelho que o Senhor nos reúne neste momento, que possamos receber as tuas bênçãos, o teu amparo, que os bons espíritos nos auxiliem e nos conduza, Senhor, nesse momento, trazendo reflexões que são necessárias para a nossa felicidade, a nossa consolação e nosso amparo. É assim, através desta prece, que lhe pedimos permissão para iniciar o evangelho de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade do seu Senhor e que, todavia, não estiver preparado ou não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas capítulo 12. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhes disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não tereis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João capítulo 9. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não os praticar. Mas, além do evangelho que se contém não estar difundido, senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a memória. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não serem circunscritas a cada um. Letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermédio pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por ela seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tem maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal,
porque frequentemente escrevem a sua própria condenação e, se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou quem vem a escrever, seu único pensamento é de aplicá-las aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um agueiro no olho do vosso irmão e não vedes o trave que está no vosso. Por estas palavras, se fosseis cegos não tereis pecado, Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiveram aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Essa reflexão é muito interessante para os dias atuais. Todos nós, meus irmãos, temos um acesso muito grande de informação, tanto pela televisão, como por rádio, como também na internet. Pela internet a gente acessa no próprio celular, a gente acessa no computador, nos notebooks, entre outros aparelhos eletrônicos. E esses acessos facilitam muito a informação das palavras do Cristo. Não podemos alegar a ignorância de dizer, eu não sabia o que tinha que ser feito, eu não sabia que isso era errado. Outro ponto também de refletirmos é de que as nossas próprias constituições, muitas delas se aproximam da moral do Cristo. Elas levam o homem a fazer o bem, a ter uma boa conduta. Então, meus irmãos, que possamos refletir em nossa vida. O que estamos fazendo de bom e de útil, não só para nós, mas para os que estão ao nosso redor, tanto familiares como vizinhos, e também até muitas vezes desconhecidos. Às vezes a gente se depara com algum noticiário que fala de uma notícia muito triste, e o nosso pensamento já é de julgar, já é de desejar um castigo, desejar uma vingança àquele que fez o mal. Não que o Espiritismo queira acobertar ações erradas, mas a doutrina espírita nos esclarece para que a gente não possa ser um juiz, não possa julgar acima de tudo, que possamos, primeiramente, orar, exercer a misericórdia para que esse irmão que está ainda desviado do bom caminho, que ele pague pelos seus erros, que ele responda pelo mal que ele fez, mas que ele possa acordar enquanto é tempo para realizar um bem. E nós também, meus irmãos, possamos usar do que estamos aprendendo a todo instante da caridade, de fazer o bem. Nós vamos ser chamados a uma prestação de conta. Cristo irá ali fazer uma prestação de conta a todos nós. E o que será perguntado não é a religião que eu tive, não é o título que eu tive, se eu era pobre, se eu era rico, mas qual foi o bem que eu realizei, o que de bom que eu fiz em minha existência. Estamos nesta terra, meus irmãos, não para uma colônia de férias, para ostentação, para orgias, para prazeres. Estamos aqui com um compromisso de nos melhorar, de fazer o bem, de ajudar aqueles que estão ao nosso alcance, sempre que possível, ou através de bens materiais, ou muitas vezes através de uma simples oração, orando por aqueles que são necessitados. Possamos refletir isso, meus irmãos, e começar a agir, começar a praticar, porque os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo não é só para esclarecer, é para que seja praticado, assim como Ele fez. Ele trouxe a moral exemplar, Ele trouxe o exemplo a ser seguido, e além disso, Ele mostrou como deveria ser feito. Que possamos fazer pelo menos o mínimo que Jesus nos fez. Que o Jesus fez por todos nós, perdão. É essa a reflexão que fica para hoje, meus irmãos. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Elevemos o pensamento a Jesus
Senhor Jesus, obrigado por mais esse ensinamento que o Senhor revisa nesse instante as nossas consciências. Possamos utilizar com bom proveito, meu Deus, estes ensinamentos e praticar a lei de caridade, de amor ao próximo, de ajuda àqueles que são necessitados. Ilumine e abençoe a cada um que está participando deste Evangelho, que seja assistido em suas necessidades, fortalecei-os, amparai-os, guiai-os para o caminho do bem. Ilumine a todos que necessitam de Ti e é através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar o Evangelho de hoje e que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nos despedimos agora do nosso Evangelho. Um forte abraço, que Jesus abençoe a todos. Vamos agora para o passe. Até a próxima, meus irmãos. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Oi, caravaneiros. É um grande prazer, é alegria em convidar vocês para o nosso encontro no Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Estamos convidando você de Barras, de todas as cidades e de todo o Brasil. Venha participar conosco. Te aguardamos. Abraço. Até lá.